Nós vamos começar falando sobre o cuidado que você deve ter com os seus olhos, porque o olho seco e a córnea fina impedem o sonho da pessoa se livrar dos óculos. De 3 em cada 10 brasileiros que buscam pela cirurgia refrativa. Se este é seu caso, saiba que agora tem uma segunda chance de você se libertar das armações. Então nós vamos conversar com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é diretor executivo do Instituto Penido Bunier em Campinas, e vai dizer pra gente que novidade que é essa. As pessoas não precisam desistir de usar óculos. É isso, doutor Leôncio. Bom dia, obrigado por participar do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Edson. Um prazer estar aqui no Manhã Bandeirantes. Com relação a... Hoje é uma segunda-feira peculiar, né? Uma segunda-feira pós-derby. É verdade. Talvez por isso que os humores não estejam tão bons, né? O seu humor tá bom ou não, doutor? O meu tá, com o time que eu torço, eu tenho que sempre estar confortoso, buscando conforto, né? Porque as emoções são muito grandes. É verdade. Saiu bem, hein, doutor? Muito bem. Saiu bem dessa. Então, qual a novidade que é essa, doutor, para quem que está querendo deixar de usar os óculos? Edson, é fundamental quando nós vamos falar de cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa é a cirurgia da correção da miopia, hipermetropia e do astigmatismo. Nós temos que examinar a córnea muito bem. A córnea é aquela membrana, é aquele tecido na frente do colorido do olho, que parece ser o vidro do relógio e a íris o mostrador. Sempre eu uso essa figura para os ouvintes. A córnea precisa ter uma espessura boa, porque na miopia eu desgasto. Também, isso é a cirurgia fotoablativa com o laser. Então, eu preciso sempre ter uma tomografia da córnea muito bem feita, para eu conhecer todas as irregularidades da córnea, além da espessura. Também a curvatura tem algo muito importante, porque na miopia eu vou diminuir a curvatura, na hipermetropia eu vou aumentar essa curvatura, então nós vamos saber os limites. E também a superfície ocular, o olho seco, né? Nós sempre precisamos estar atentos a isso. Portanto, é fundamental o exame pré-operatório desses pacientes. Hoje, a novidade que tem é que nós temos lentes fásicas que elas são colocadas atrás da íris, ou seja, atrás do colorido do olho, e na frente do cristalino. E essas lentes, elas corrigem de -0,5, -1, até 23 graus de miopia. Então, quem não poderia ser submetido à cirurgia refrativa pelo laser, né? Hoje ampliaram a gama dessas lentes. Eu já operava com lente fásica desde 1996 as altas miopias maiores que 8, 9, 10. Agora, aqueles casos menores que 8, 9, 10 de miopia, que não podem ser submetidos à cirurgia refrativa a laser, podem ser operados pela lente fásica também. Doutor, a Nath Lucchesi está aqui do meu lado, ela é novinha, nem pensa em usar óculos ainda, mas para que as pessoas não usem óculos ou retardem o uso desse artifício, dessa ajuda, a frequência ao oftalmologista deve ser de quanto em quanto tempo, doutor Leôncio? Edson, a saúde ocular é fundamental para a nossa qualidade de vida, porque ela leva a uma melhor qualidade de visão. E hoje que o online entrou na nossa vida, é fundamental perto, meia distância, ou mesmo ou longe à distância. Portanto, nós temos comorbidades oculares que podem levar a problemas na retina, como a retinopatia diabética, hipertensão arterial. Podemos ter também ceratocone nos jovens. Então, existe uma série de alterações que são diagnosticadas no consultório do oftalmologista. O oftalmologista, ele está presente em todas as fases da vida
do paciente, né? Desde o primeiro óculos que a gente dá para a criança ser alfabetizada, ali ao redor dos 4, 5 anos de idade, ou às vezes até um pouco antes. As crianças que às vezes nasceram com o teste do olhinho positivo, que precisam de uma cirurgia de catarata congênita logo cedo, ou mesmo na terceira idade. Então, é ideal que os pacientes com comorbidades, após os 39, 40 anos, visitem o oftalmologista há 3 anos. Visite o oftalmologista a cada 6 meses. E os pacientes ali, crianças que vão ter óculos até seus 3, 4 anos de idade, eles visitem o oftalmologista sim, com o crescimento, com a visão, os pais nos tragam nos interstícios que a gente vai sempre, a cada renovação da receita, falar com eles. Bom dia, doutor. Queria voltar um pouquinho no caso da cirurgia refrativa e queria entender como é que funciona esse resultado, se os resultados eles são definitivos ou se existe às vezes um retorno significativo ali no grau que foi corrigido. Ô, Nath, um bom dia aí. Sempre é bom te ver e conversar com você. Olha, eu sempre falo, a cirurgia refrativa laser é uma cirurgia aí para uns 8, 10 anos, dependendo da idade em que ela foi realizada, dependendo do grau, dependendo da tomografia da córnea prévia. Mas, em média, é isso. A cirurgia com a lente fásica, essa lente que vai atrás do colorido do olho na frente do cristalino, ela tem uma durabilidade maior, certo? Porque é principalmente que a gente já faz em pessoas ali depois dos 23 anos, e toda cirurgia refrativa nós devemos praticá-la com o grau, a refração, o grau dos óculos bem estabilizado, para ter uma maior durabilidade. Ok. Doutor, eu quero perguntar para o senhor também o seguinte, eu estava conversando com a Nathalie Luquezzi aqui, por isso que saiu um tal ok no ar aí. Doutor, eu estou vendo aqui no material que a gente recebeu aqui da Eutropa, ela está dizendo o seguinte, que o senhor conta que recentemente foi surpreendido por uma jovem paciente que eliminou 6 graus de miopia em uma refrativa com ICL. Poxa, 6 graus é muita coisa, hein, doutor? Parabéns, hein? Não, nós eliminamos com a ICL 6 graus. Eu tenho vários pacientes que já eliminaram 15, 16, 18, até 23 de miopia em cada olho, né? Porque essa é uma lente que é como se você implantasse no olho uma lente de contato, que vai ficar lá dentro. Então, você fazendo hoje as medidas corretas, usando os algoritmos, as calculadoras específicas para aquele modelo de lente, os resultados são sempre fantásticos. Eu ouvi dizer, doutor, que tem gente que implanta uma lente para perto e outra para longe. Tem isso, doutor? Ou eu estou desatualizado? Não, isso é na catarata. E isso não é atualização, hein, Edson? Eu não sei se o Silvio Santos custou usar óculos de perto, a Hebe Camargo também, e vários apresentadores de telejornais americanos ou até nacionais usam esse sistema até com lente de contato. Põe um olho melhor para perto e outro olho mais calibrado para o teleprompter. Isso nós já fazemos. E hoje, na cirurgia de catarata, óbvio que hoje nós temos lentes trifocais, pentafocais, bifocais, que corrijam astigmatismo, que corrijam miopia, hipermetropia, astigmatismo. A oftalmologia vive um estado da arte. Então, nós, hoje, conversamos muito com nossos pacientes, vemos os hobbies que ele tem, como que é, para tentar dar, após a cirurgia de catarata, uma melhor correção visual, para longe, meia distância e perto. Mas também existe a possibilidade da monovisão, não só na lente de contato, mas também nas lentes intraoculares na cirurgia de catarata.
Doutor, anteriormente você tinha comentado, né, sobre as idades, as faixas etárias e quanto tempo a gente deve ir a uma consulta oftalmológica. E aí me veio à cabeça o caso da filha do Thiago Leifert, que teve retinoblastoma, e eu queria entender um pouquinho sobre essa importância de levar as crianças ao oftalmologista, se esse tipo de doença ela pode ser prevenível, como é que funciona, se logo que essa criança nasce ela já é submetida a algum tipo de exame, como é que funciona? Olha, o caso da filha do Thiago Leifert marcou a todo mundo, né? Ele é fruto daquele teste do olhinho que é praticado logo depois que nasce, muitas vezes na maternidade ainda. Aquela criança que nasce com a menina do olho branca ou menos esbranquiçada deve ser encaminhada ao oftalmologista. E daí nós praticamos o exame sobre midríase, um exame mais completo. Aquele reflexo vermelho, que hoje muitas máquinas celulares até corrigem, mas que você via a pessoa com a menina do olho vermelho, que ninguém gostava que saía na foto, aquilo para nós é o desejável, porque mostra que a luz entrou e saiu do olho. Uma criança que tenha a menina do olho branca, que nós chamamos de leucocoria, ela pode ter uma catarata congênita, às vezes por problemas no pré-natal, alguma infecção da mãe no pré-natal, ou mesmo esse tumor dessa garotinha, que é o retinoblastoma, e que é um tumor maligno, né? Essa menina acho que teve um olho retirado, enucleado, e o outro tratou com um sistema de quimioterapia, até uma quimioterapia que hoje você faz dirigida, focada no olho, porque esse é um tumor maligno e pode ver. E o que a gente vê é que me parece que ela está recuperando muito bem. Eu mesmo tive um caso muito insólito na minha vida. Logo que eu estava iniciando aqui, já fazem quase 40 anos, eu atendi um menino, um dos olhos azuis mais lindos que eu já vi na minha vida. Tinha 1 ano e pouco, a mãe me trouxe e estava com uma pupila do olho esbranquiçada. Esse menino hoje é um moço formado. Eu retirei um olho e o outro olho, na época, 40 anos atrás, nós não tínhamos todo o conhecimento das drogas e protocolos da quimioterapia que hoje a gente poderia utilizar. Mas nós irradiamos esse olho, conjuntamente com o Centro Boldrini, e esse rapaz hoje já está com seus 39 anos, ele me marcou muito, porque ele tinha exatamente quase a idade do meu filho, né? E foi um negócio que, quando eu tive que fazer a cirurgia naquele olho azul tão lindo, e ele tem o olho que lhe restou bonito até hoje, me marcou muito. Mas hoje nós conseguimos salvar vidas. E eu acho que tanto o Thiago como a esposa têm uma atitude muito bonita dessa campanha dos olhinhos, de elucidação para as mães realmente ficarem atentas a isso, porque o diagnóstico precoce do retinoblastoma salva a vida e salva a visão. Dr. Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penedo Bonier de Campinas. Doutor, eu tenho várias perguntas aqui dos nossos ouvintes. Vou pedir para a gente fazer um pinga-fogo aqui, doutor, para a gente atender todo mundo, tá bom? Vou começar aqui com a Delma Martins. Ela pergunta para o senhor o seguinte. Pergunta para o médico, eu tenho herpes, poderia colocar lente? O senhor responde para a Delma. Bom, aí pela pergunta da Delma, não sei se seria lente de contato ou lente quando ela for ter catarata, mas deve ser lente de contato. Ela precisa ser bem examinada, precisamos saber se esse herpes está cicatrizado e se ela não tem ainda fatores imunológicos que esse herpes recidive. Então ela precisa ser bem avaliada, inclusive do ponto de vista imunológico. O Adriano Vermelho diz assim, doutor, se os olhos são espelhos da alma, tá poeta hoje aqui, imagino que o senhor tenha tido ao longo dos anos presenciado muitas experiências únicas, mas desculpe devagar.
Vou à pergunta, é a verdade. Os olhos claros são mais suscetíveis a problemas das córneas? Obrigado, bom dia. O senhor responde para o Adriano Vermelho. Bom, eu não digo que o olho azul seja mais vulnerável, né? Aliás, todo médico oftalmologista, quando ele vai a um congresso e puder para mostrar uma cirurgia, a gente mostra num olho azul, num olho esverdeado, porque são bonitos, são lindos, são maravilhosos. Mas eles custam mais para quem os tem, porque eles têm uma intolerância à luz um pouco maior, uma fotofobia, porque no escuro eles dilatam mais, e o olho castanho, o olho escuro, ele é mais tolerante à luz. Mas não que ele tenha alguma outra debilidade, algum outro problema de saúde ocular. O DJ Alê diz para o senhor o seguinte: gostaria de saber se o fator vista cansada ocorre somente com o passar do tempo, conforme a idade, ou se os jovens também podem ter esse fator de vista cansada. O DJ Alê que está perguntando. Bom, primeira coisa, eu não sei a idade do DJ Alê, né, nem quero que ele revele. Mas vou explicar mais ou menos assim. Se ele for um hipermétrope, que é o grau positivo, hoje o oftalmologista tem que imaginar-se no ambiente de trabalho dos nossos pacientes, dos profissionais. Ele trabalha com pouca luz, tem que ter uma leitura, uma resposta rápida para isso. Se ele for hipermétrope, ele precisa de um óculos que lhe melhore a visão para perto, mesmo antes dos 40 anos. E depois dos 40, vai ser praticamente obrigatório isso. E o senhor responde também a última questão aqui para o Edmilson. Ele está dizendo assim, ele faz uma reclamação e até um alerta aqui. Ele diz que muitos dos problemas que as pessoas têm hoje, doutor, ele diz que são esses óculos vendidos em farmácia que vêm do Oriente. Os óculos vêm do Oriente. Tem gente que adora comprar esses óculos. Ele conhece muitas pessoas que usam esses óculos. É um erro realmente muito grande, não é, doutor? O Edson, nós falamos anteriormente, en passant, a porta de entrada para a saúde ocular é a visita ao oftalmologista. O oftalmologista não prescreve apenas óculos. Ele vai saber como é que está a sua córnea, a sua retina, a pressão intraocular dos olhos, se ele tem casos de glaucoma na família. Vai fazer todo um screening da saúde ocular. E as pessoas que ficam usando esses óculos da economia informal só ficam com eles achando que enxergando bem isso é tudo. E é aí que nós nos deparamos com doenças que não foram diagnosticadas precocemente ou na idade correta. Eu digo que o óculos de farmácia, o óculos da economia informal, ele geralmente é um óculos para perto. Ele trata os dois olhos de uma mesma maneira. Se você tiver um olho com um grau e outro com outro, ele vai ignorar isso e os dois do mesmo jeito. Ele não tem centro óptico, às vezes aquela lente está prensada na armação. Ele tem uma série de às vezes, irregularidades, é feito com material reciclável, que a ótica não é boa. Então, é um óculos que eu digo emergencial. Você precisa de óculos para perto. Foi daqui para São Paulo, esqueceu os óculos? Talvez você vá numa farmácia e compre em alguma banca até de revista que eu já vi vendendo, porque aquele dia, e que esteja mais ou menos no seu grau, aquele dia, se você não tiver um óculos, você perdeu a sua jornada. Para esse período emergencial, pode ser, mas para o dia a dia, eu sou veementemente contra. Dr. Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Bornier de Campinas, muito obrigado pelos conhecimentos que o senhor compartilhou conosco aqui, viu, doutor? Volte sempre. Edson, um prazer aí estar com você. Nath, um abração. Prazer. E o que precisarem, disponham. E um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado. Esse é o Manhã Bandeirantes.